Olá, bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez falando ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a audiência pública de finanças. O presidente da Comissão Permanente de Finanças da Câmara Municipal de Cubatão é o vereador Rony do Bar. E sintonizando o canal 48.2 digital ou então 9 Claro da NET e também as nossas redes sociais, os senhores poderão acompanhar ao vivo essa transmissão dentro de instantes. Até já! Declaro aberto a presente audiência pública em cumprimento ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei do Complemento número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido o vereador Fábio Alves Moreira, membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para compor a mesa. Convido ainda para compor a mesa o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças. E o servidor desta casa, Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças. Dando início aos trabalhos dessa audiência, convido o representante do Poder Executivo, o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022, que engloba os meses de maio, junho, julho e agosto de 2022. Bom dia a todos, presidente da Comissão de Finanças, membro da Comissão de Finanças Roxinho, novos vereadores Guilherme Salão e Sérgio Calçados e demais presentes. Em cumprimento ao artigo 9, parágrafo 4 da Lei 101 de 2000, nós vimos aqui para apresentar um relatório econômico-financeiro do município, referente ao segundo quadrimestre, que representa os meses de maio, junho, julho e agosto. E nós temos aí as informações que estão nos slides, onde nós temos uma receita orçada, uma receita arrecadada, que foi aprovada na LOA do ano passado, com uma receita bruta orçada de R$ 1.145.439.782 e uma receita bruta arrecadada de R$ 1.130.463.542,11. Foi deduzido do Fundeb da receita orçada 115 milhões, contribuímos para o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica e foi repassado ao município R$ 93.640.885,24, totalizando uma receita arrecadada líquida de R$ 1.036.822.656,87. A despesa orçamentária aprovada nesta casa no final do exercício de 2020, a Lei 4.103, definiu despesas com o município de R$ 840 milhões
492.758,92. Como despesa, transferências para a Câmara, no valor de 51.936.000. Para a CMT, transferências definidas na lei orçamentária de 15.836.523,08. Funprev, transferências para a Caixa de Previdência de Servidores de Cubatão, 122.025.000. E a conta retificadora do Fundeb de R$ 115.146.500, uma despesa orçamentária de R$ 1.145.439.782. Em relação à questão da execução orçamentária com base na Lei Federal de 4.320, de 64, orçada uma despesa de R$ 1.145.439.782 e foi realizada, empenhada, até agosto desse exercício, o valor de R$ 616.703.177,81. Com relação às transferências efetivadas até esse segundo quadrimestre, da previsão orçamentária para a Câmara foi transferido R$ 38.139.618,03, para efeitos de duodécimo da receita que foi retificada da RTA, complementamos com mais R$ 3.515.618,03, um total efetivamente repassado para a Câmara, o valor de R$ 41.665.236,06. Para a CMT da previsão orçamentária foi transferido R$ 10.698.656,42 e do Fundo de Previdência da previsão orçamentária foi transferido R$ 114.673.046,08. Um total transferido até o momento, até o segundo quadro, fechando em agosto, de R$ 167.026.938,56. Com relação à despesa com pessoal, o limite mínimo que tem que ser aportado em relação à receita corrente líquida, que no segundo quadro foi de R$ 1.425.183.656,65, gasto com pessoal R$ 312 milhões, nos últimos 12 meses, é bom refrisar, né? R$ 730.1.690,68, representando uma despesa com pessoal de 21,94% da RCL. Os gastos com a educação, o limite mínimo de aplicação de 25%, em relação às receitas de impostos e transferências. No segundo quadro, arrecadamos R$ 709.653.968,81, uma despesa liquidada com educação até o segundo quadro de R$ 147.545.865,37, representando um gasto com educação de 20,79%. Saúde, aplicação mínima legal de 15%, também receita acumulada de impostos e transferências. No segundo quadro, em 2022, R$ 709.653.968,81. Despesa liquidada com a saúde até esse período, até agosto, de R$ 115.354,03, um percentual gasto com saúde, já ultrapassando a aplicação mínima, de 16,26%. Restos a pagar, veremos exercício em janeiro de 2022 com um saldo de R$ 216.703.201,94. Foi cancelado de restos R$ 10 milhões,
74.758,76 e foi pago, de restos a pagar, R$ 62.163.464,45. Tem um saldo remanescente, agora no segundo quadro, de R$ 144.474.978,73. Débitos em tesouraria, consignações, R$ 14.059.220,98 e depósitos de diversas origens de R$ 41.745.032,77. Os acordos de parcelamento com a Previdência, todos os acordos que foram firmados de 2008 para cá, temos um saldo ainda a pagar, do saldo em janeiro de R$ 71.894.764,69. Foi amortizado até abril R$ 4.740.231,84 e tem um saldo remanescente dos parcelamentos, massa 3 principalmente, e um saldo da massa 2, remanescente de a pagar de R$ 67.127.532,85. Em relação aos precatórios, um saldo em janeiro de 2022 de R$ 396.427.174,08. O saldo atualizado, houve um ajuste lá no Departamento de Precatórios, ficou em 215 milhões, atualizando o saldo de R$ 190.200,47. Hoje, a nossa alíquota está um percentual de 2,26%, foi pago até agosto de 2022 R$ 10.389.983,52. Outras dívidas consolidadas, Sabesp R$ 3.331.412,91, fornecedores R$ 119.583,28, ProSaúde R$ 11.304,987 R$19 e o convênio Santa Casa Sustentáveis, que consolidamos agora, no valor de R$ 5.157.991,91. Era só, presidente. Convido agora o servidor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da divisão de Contabilidade e Finanças, para proceder à avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com pessoal na forma prevista na alínea A do inciso 3º do artigo 20. Bom dia a todos. Dando continuidade, passamos a apresentar os números relativos à gestão financeira e orçamentária da Câmara. Dotação anual. A dotação inicial era de R$ 51.936.000. Tendo em vista que a Prefeitura subestimou a receita tributária ampliada, nós suplementamos em mais R$ 4,5 milhões, ficando uma dotação atualizada de R$ 55.451.618,03. No exercício foram empenhados R$ 44.170.046,89 e foram liquidados R$ 25.783.115,69. Restando a empenhar R$ 11.281.500
571,14. Restos a pagar. Foram inscritos em 31 de dezembro de 21, não processados, R$ 4.986.775,48. E foram baixados pagamentos efetuados nesse período, R$ 868.378,18. Restando um montante a pagar de R$ 4.118.397,30. Disponibilidade financeira desta casa. Saldo orçamentário, R$ 12.356.502,34. Restos a pagar, R$ 4.118.397,30. Credores e depósitos diversos, R$ 949.195,32, dando uma disponibilidade financeira total de R$ 16.474.899,64. Despesa com pessoal. Para uma receita corrente líquida de R$ 1.124.244.934,31. Essa receita foi elevada para R$ 1.425.183.655,65. A despesa com pessoal, no período anterior, foi de R$ 25.816.732,44, representava 2,30% da receita corrente líquida anterior. Aumentou em termos absoluto para R$ 27.4.248,59, que representa, em relação proporcional à receita corrente líquida atual, 1,89. Então, em termos absolutos, teve esse aumento, em termos proporcionais à receita corrente líquida, houve uma queda para 1,89. Isso para um limite legal total de R$ 85.511.019,34, e representa 6% da receita corrente líquida. Era só isso que nós tínhamos a apresentar. Dando prosseguimento, franqueio a palavra para quem deseja fazer o uso. Sr. Jorge. A palavra ao vereador Alessandro. Presidente, agradecer a presença do secretário de Finanças, o responsável aqui da casa também. Eu vim para uma única pergunta, única e exclusiva pergunta ao secretário de Finanças, Genaldo. Algumas coisas que foi dito aqui, a gente já tinha conhecimento, até mesmo que a gente debateu até chegar esse dia. A gente vive um momento bem conturbado aqui na casa e com total razão por parte dos aposentados, né? Nós temos de folha 21,94% de folha hoje, né? Então isso quer dizer que nós temos ou não, secretário, superávit. Nós temos condições de pagar os aposentados, tanto os salários como também 13º dos aposentados, sem a necessidade de mexer em nada. Temos recursos para pagá-los? Simples, sim ou não. Bom dia. Vereador, você chegou depois assim? Oi, melhorou. Então, bom, a pergunta foi a questão financeira
em relação aos gastos do município, né? E aí você iria colocar a questão específica em relação aos aposentados. Eu, enquanto secretário de Finanças, eu abordo as questões do aspecto da receita, né? A minha obrigação, enquanto gestor de finanças, é praticar uma política fiscal equilibrada, onde a gente aponte ao governo quando as receitas não correspondem às despesas, né? E fazer o ajuste necessário, fazer contingenciamentos. E quando nós, em relação à questão do superávit, foi publicado no balanço patrimonial do município, que todos têm conhecimento do superávit financeiro, no balanço patrimonial. Então, nós temos superávit. Né? Então, está publicado nos relatórios da transparência, né? No balanço patrimonial do município foi publicado. Está lá a composição do Só um momentinho, secretário. Então, está publicado lá que temos superávit, vereador Chinha, é isso? Como membro da Comissão de Finanças, nós temos superávit lá, é isso? Publicado. Então, nós não temos a necessidade de mexer em blindado dos aposentados, é isso? Quero só que conste isso. Então, está lá publicado, para todos tenham conhecimento, publicado em todas as fontes, 01, 02, 5, e as fontes 01, onde são as fontes que podem remunerar qualquer despesa do município. Com relação à aplicação dos recursos para efeito de despesa, é uma questão que é uma demanda, é uma deliberação de governo, né, que a gente não vou emitir aqui juízo de valor. E eu quero dizer o seguinte, que é importante clarear que a gente pode comemorar qualquer tipo de superávit quando o município está realmente em dia, quando não tem passivo, quando não tem dívidas, e não é o caso de Cubatão. Cubatão é uma cidade que tem muita dívida ainda a ser gerida pelo município, pelo gestor, e todo esforço fiscal que se faz em relação ao superávit primário, nominal, é justamente para a gente se livrar de encargos, juros, multa, correção e pagar todas as suas dívidas, né? Então, assim, quanto à decisão de utilizar os recursos para demais despesas, isso realmente é uma questão de governo, que vai definir aí a quitação de dívida. Nós temos muitas dívidas, temos dívidas com Caixa de Previdência em relação ao empréstimo, temos dívidas com a CUSAM, tem algumas dívidas consolidadas. Então, é uma questão que vai ser deliberada pelo governo, o governo vai definir como utilizar aí esse esforço fiscal que foi feito. Vereador Sérgio. Bom dia a todos, bom dia ao senhor presidente dessa comissão, bom dia, secretário Geraldo, bom dia às nossas sempre senhoras aposentadas, as servidoras que tanto fizeram pela nossa cidade, pessoas que estão aqui hoje, a quem eu dedico toda a minha atenção e o meu carinho. Senhor secretário, vamos lá. Eu começo a ver os números aqui e consigo pegar, como o vereador Alessandro havia colocado, nós temos uma receita corrente líquida da ordem de R$ 1.423.183.655,65. A despesa total com pessoal, ela chega a R$ 312.730.690,58. 68, desculpa. 21,94 pontos percentuais em cima desse valor. Então, se você pegar esse valor que nós temos, nós temos hoje, em cima daquilo que é o limite prudencial, que poderia chegar a até 54%, algo em torno de uma diferença de R$ 456.868.284. Em outro momento, até quando vocês pegaram esse governo, nós sabíamos que havia um limite prudencial lá no teto. E de lá para cá houve um ajuste em tudo isso. O senhor, enquanto servidor, se o senhor não estivesse ocupando essa pasta hoje, o senhor acharia normal o secretário que estivesse ocupando o seu lugar hoje ir lá e mexer naquilo que garantiria a sua aposentadoria daqui a alguns anos? O senhor acharia isso que seria, com tudo isso que a gente tem aqui hoje, de valores que são apresentados, o senhor acharia normal alguém chegar lá e mexer no seu fundo blindado, naquilo que é a garantia da aposentadoria do senhor, de um futuro incerto que o senhor não tem hoje?
sendo o senhor servidor público? Bom, vereador, assim, eu tenho que cumprir as minhas obrigações enquanto secretário da pasta. Eu preciso separar a minha questão pessoal, né, como servidor, de gestor de uma pasta tão importante que é a pasta de finanças. E tenho cumprido esse papel realmente com muita transparência enquanto estou lá desde 2018, né, apresentando eficiência arrecadatória, tributária, evitando evasão fiscal, melhorando um pouco as nossas receitas. E fazendo inventário, como foi feito, de todas as despesas do município, mostrando para o governo onde estão os gargalos do município, né? Porque a gente não pode esquecer que política pública envolve todos os segmentos. Nós temos uma população de 130 mil habitantes, né, que nessa população tem todas as políticas públicas. Previdência é uma política pública importante também, que eu concordo, é importante, que tem que ser cuidado, tem que ser tratado com muita responsabilidade. Então, assim, enquanto gestor da pasta de finanças, tenho feito o nosso papel. Você fez uma pergunta assim, pessoal, vocal, né? Foge um pouco da audiência aqui, e eu estou tentando responder, tentando separar a questão profissional do cargo que ocupo, que tenho responsabilidade, quanto à questão pessoal. E aí, quando a gente mistura esses dois lados, fica meio complicado você ter, assim, porque a sua fala pode direcionar um pensamento. O meu pensamento aqui é enquanto gestor financeiro da cidade, onde eu tenho que apresentar, eu tenho que conhecer o que eu devo, o que o município deve, e como a gente aportar esses recursos. As decisões de como utilizar no campo da despesa foge à minha responsabilidade, porque finanças não tem gasto. Na realidade, finanças tem um orçamento grande, porque nós temos muito dívida, juros e encargos. Então, assim, quando eu vou adquirir alguma coisa para finanças, eu tenho que fazer gestão lá no planejamento, ou seja, pedir dinheiro no planejamento, porque eu não tenho recurso para gastar. As finanças não gastam, a gente gasta com juros, multas e correção. Então, quando eu apresento esse inventário para o município, para o prefeito, para todos os gestores, é o seguinte, temos essa receita e temos essa despesa aqui. Como vai ser gerido isso é uma decisão que cabe ao governo e aos demais secretários. Então, assim, é uma pauta assim, polêmica. Eu estou aqui com os aposentados, conheço a maioria aqui, a gente tem uma relação muito tranquila com todos eles, sempre muito transparente com todos, né? E a gente espera que no final, a gente consiga ter um caminhamento positivo dessa pauta, né? E estou sempre à disposição para dialogar e conversar com todos os servidores, com todos os aposentados, porque nós temos hoje essa questão com gasto pessoal, vereador, realmente latente, e ela tem aumentado essa questão por dois aspectos que são importantes. Uma, que a nossa capacidade de arrecadação ela tem sido mais eficiente ao longo dessa gestão nossa, né? A gente tem estancado um pouco a despesa e tentado ir aumentando um pouco a arrecadação por conta da eficiência, não por conta de majoração, de aumento da alíquota, isso sim pela eficiência. E também tem relação com a questão do país, né? Então, e também tem a questão do número elevado que está se aposentando. A gente tinha um número quando eu tinha conhecimento, de 3 mil e poucos aposentados. Hoje, eu acho que está chegando a quase 4 mil aposentados, se eu não me engano, né? Então, assim, está aumentando muito o número de aposentados, e a grande maioria é massa 2, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é a minha posição tentando separar não, entendi. eu, servidor público, e secretário de Finanças. Secretário, mas assim, só voltando até para a pasta que o senhor, no caso, pode responder, mais uma vez, quando o senhor, muito bem colocado pelo senhor, o princípio da eficiência de servidores públicos da sua pasta, que assim fazem, que vão lá e tentam melhorar cada dia mais a arrecadação do município, que também serão afetados agora, por conta de outros municípios que nós temos que os mesmos conseguem recepcionar, por conseguirem arrecadar mais, existe lá algo que é um benefício que até isso essa administração está tentando tirar. Como que o senhor, secretário da pasta, o senhor consegue pegar algo em 2017, 2018, com limite prudencial de 54%, e voltando àquilo que o senhor pode me responder? E hoje nós temos 21%. A administração pública ela não visa guardar recursos, e sim vivenciar o bem-estar das pessoas. Em Cubatão, se você perguntar para mim, você tem saúde? Não temos.
Se você perguntar, você tem educação de qualidade? Não temos. Se perguntar, você tem lazer na nossa cidade? Não. Você tem obras que são concluídas pelos recursos do município? Recursos nenhum. A gente tem recursos aqui somente do EIV, de TACs e recursos federais. Aonde está indo o nosso dinheiro, secretário? Nós não conseguimos ver uma cidade pujante. O bem-estar das pessoas a gente não consegue ver. O dinheiro não está indo para os servidores públicos, que hoje tem um limite de 21%. Aonde está indo esse dinheiro que a população todo dia pergunta para os vereadores? Aonde está o dinheiro da cidade, então? Está guardado? Bom, responder, presidente? É uma pergunta? Uma pergunta. Tá, então, é assim, vereador, eu compreendo assim o desabafo, assim, e na parte que é a questão de política pública, é uma questão que envolve realmente questões de governo, né, com suas prioridades e tal. O que eu posso ter aqui, enquanto secretário da pasta, quanto assim, transparência e responsabilidade, é que a gente procura mostrar os caminhos, né, com relação a essa questão. A gente tem que, também não pode esquecer, que eu sempre falo, posso até ser repetitivo, até ser cansativo, né, algumas falas que a minha aqui, mas quanto a resultado, vereador, também tem o lado da despesa, né? Não é só receita, né? Receita menos despesa igual ao resultado. Então, assim, quando você pega aí uma Corsã, que já foi repassado para a Corsã mais de quase 20 milhões para a Corsã, vou fazer o repasse agora de mais 1.300.000. Quando você tem um estoque, né, de processo trabalhista da Corsã, que está hoje em casa de 15 milhões de reais, né? Ou seja, os recursos têm que saldar essas dívidas também, ok? Então, assim, eu entendo a preocupação e é papel também desta casa estar fiscalizando o executivo, mas também tem todo um saldo lá de passivo que estão lá nos nossos balanços, nossos relatórios, e estão na transparência. Genaldo, aproveitando, como tá funcionando o pagamento dos funcionários da Corsã? Com a Corsã, nós temos duas fichas lá, que é a indenização e contribuições, né? Nós já repassamos esse ano para a Corsã os processos trabalhistas 3.700.000. Toda semana eu recebo lá decisões judiciais para pagamento de processos trabalhistas, recebo essas decisões, a gente monta processo e põe na ordem cronológica. Eu vou repassar agora 1.300.000. Como vai ser repassado? Pegando esses processos na sua ordem cronológica e pagando cada um com suas decisões judiciais. Então, assim, tudo respeitando o que? A cronologia, né? Então, assim, esse ano nós vamos acabar pagando para a Corsã 5 milhões. Já paguei 3.700.000 e vou pagar mais 1.300.000 agora. De quem? Daqueles processos que chegaram lá, trabalhistas, que estão lá com decisão judicial. Só pegando um gancho, desculpa, gente, mas assim, eu tenho que a linha de raciocínio. Secretário, assim, mais uma vez, tem algumas coisas que eu me permito, assim, ou eu estou aqui mais uma vez, eu estou de passagem, mas eu não consigo entender. Quando o senhor fala que hoje a preocupação do governo é liquidar aquilo que a Corsã deixou, vocês irão deixar uma herança maldita, mais uma vez, para aqueles nossos irmãos que trabalham como portarias hoje, onde a empresa que presta serviço nem sequer deposita o fundo de garantia, não paga os direitos trabalhistas desses nossos irmãos que estão lá, e aí vocês vão deixar mais um passivo no futuro para que o outro governante que assuma a prefeitura tenha que pagar. Então, como é que vocês falam em fazer a lição de casa e ter responsabilidade, se nem aquilo que é hoje fiscalizar as ações das empresas que prestam serviço para vocês não fazem? E eu sei que talvez não seja uma resposta que o senhor me dá agora, mas busque quem é o secretário responsável por isso, para que tenha pelo menos a decência de responder àqueles nossos irmãos que saíram, em sua grande maioria, dessa empresa hoje, porque não tem nem os seus direitos trabalhistas respeitados. Então, assim, mais uma vez, a gente fica falando em algo que a gente fala aqui, toda audiência pública, estamos fazendo a lição de casa. Que lição de casa é essa, secretário? A lição de casa, vereador, com todo respeito, é todos os nossos débitos, nossas dívidas e todos os nossos acordos em dia.
Está tudo em dia. Todos os nossos acordos trabalhistas. Discordo, mais uma vez, secretário. Discordo, porque estar em dia é ter decência para a empresa que presta serviço para a cidade de Cubatão no dia de hoje, em 2022, para que a mesma, quando vocês forem lá pagar essa empresa, para que ela respeite e deposite o fundo de garantia dos nossos irmãos que estão lá há 3 anos sem receber fundo de garantia. Isso é ter decência? Isso é um governo transparente? Não é. Bom, presidente, eu continuo o embate, eu respondo. Um pergunta, outro responde, senão vai virar uma discussão aqui, uma conversa, e não é um momento. Não, Sérgio, eu compreendo, Sérgio, eu compreendo, mas aí... Não, Sérgio, você faz a pergunta, ele responde, você replica, mas tem que ter, né, um respeito, senão não anda. Depois a gente... Com a fala agora, o vereador Fábio. Presidente, só uma parte, assim, eu creio que o vereador não está faltando com respeito, não é isso, viu, Sérgio? Tenho o maior respeito por você. Quando eu falei assim, em relação à CUSAM, a gente não está priorizando só a CUSAM, está priorizando todas as dívidas do município. Quando eu falei que todas que estão hoje consolidadas, estão parceladas, estão acordadas, todas estão em dia. Agora, na execução dos contratos, na execução da despesa, aí, se tiver alguma coisa que possa estar em desacordo com a legislação, tem que, de fato, ser apurado. Como contrato vigente, as partes, quem são as partes? Educação, saúde, que tem esses contratos lá, eles são gestor de despesa. Né? Gestor de despesa. A gente lá em finanças, a gente lá é a terceira peneira onde você faz o ajuste da despesa para fazer a liquidação e pagamento. Aqui tem um servidor de finanças, sabe como é que funciona. Vem a despesa, atesta a nota, vem para a gente fazer liquidação e pagamento. Então, assim, lá é um filtro. Inclusive, finanças é a secretaria mais odiada do município em relação às pastas. Por quê? Chega lá, a gente manda de volta, a gente vai, está errado, corrige, está errado, corrige. Lá é a última peneira. Então, quando o processo chega lá para o pagamento, vereador, geralmente ele já foi realmente... a última peneira nossa, entendeu? Se tiver alguma inconsistência de algum contrato hoje vigente, tem que verificar, realmente apurar, para não deixar acontecer o que aconteceu com os outros contratos, né? Eu concordo contigo nesse ponto. Fala, vereador Fábio. Boa tarde, presidente da comissão, todos os vereadores, todos presentes aqui no plenário da Câmara. Bom dia, né? Estou já indo lá para a tarde. Hoje é segunda-feira, não, é quinta, desculpa. Brincadeiras à parte. Secretário, estamos aqui na audiência referente ao segundo quadrimestre, maio, junho, julho e agosto. Sim. Onde o orçamento foi orçado em 1.145.000 e alguma coisa. Sendo que já arrecadado nesse segundo quadrimestre até agosto, 1.130 milhões, certo? Falta o terceiro quadrimestre ainda para ser apurado, até mesmo que não acabou, que vai até dezembro. Podemos dizer, conta básica aqui, que há uma diferença aí de 15 milhões. Se dividirmos por esses 4 meses, dá em média 3,5 milhões de arrecadação. Com esses números, já podemos afirmar o mesmo acontecido em 2021, como o senhor mesmo já respondeu, que foi publicado e realmente tem o processo 267-2022, onde consta 186 milhões de superávit. Já podemos afirmar, até mesmo que foi uma linha de raciocínio do vereador Alessandro, poderemos afirmar que, então, 2022 teremos superávit também. Segundo, perspectiva de superávit. Sim. 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 É importante destacar como é que funciona a questão do superávit. Você encerra o exercício, você faz a apuração dos saldos, os restos a pagar, os restos processados, né, todos os compromissos que foram comprometidos no município, faz esse saldo. O que sobra, realmente, é uma receita que está realmente sobrando em relação ao que está comprometido no exercício. Tira todos os saldos, restos a pagar, tira tudo, o que está no caixa. Sendo bem objetivo, secretário, então é sim, e o senhor acabou de falar que é uma sobra que poderá ser aplicada em políticas públicas. A decisão, sim, política pública, pode gerar crédito adicional. Mas lembrando, em 2022, em 2021, nós tivemos 186 milhões de superávit. Deveria ser aplicado aqui. Por que falo isso? Aplicado aqui, que eu digo, em políticas públicas. A fala até então, e o senhor por diversas vezes, tanto na pergunta do vereador Alessandro com a pergunta do vereador Sérgio, foi bem enfático, e eu não vou entrar nem nesse método. E aqui os aposentados e pensionistas que estão aqui,
é ação de governo. Se o governo não paga, é porque ele não quer, não é ação de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, porque é o secretário. Então, é do governo, o governo não quer pagar. É a gestão dele que não prioriza o que é prioritário. Essa é a grande realidade. Por que falo isso, secretário? Se nós tínhamos lá em 2021, 186, já temos uma previsão agora, que o senhor acabou de responder que sim, há uma previsão que teremos superávit para 2022, e nos questionamentos que, por exemplo, está aqui o embate na questão dos aposentados e pensionistas, no próprio vídeo que ele produziu, ele fala que quer mexer no recurso, porque não tem recurso financeiro, não tem dinheiro para as políticas públicas. Inclusive, cita obras que, como o vereador Sérgio colocou, do Estado, não é do município. Aí Vossa Excelência coloca pagamento em dias, é muito pouco para o nosso município, isso é dever de casa, é como nós, pai de família, pelo menos o feijão, o arroz, pode faltar mistura, mas tendo o feijão, o arroz, o sal, o óleo, a gente se vira. Igual o senhor colocou também a questão da CUSAM. Lembrando que a iniciativa de fechar a CUSAM é dessa administração. Não é de governos passados. Foi dessa administração que, ação de governo, votei, infelizmente, me arrependo de ter dado esse voto, achando que seria o melhor para a cidade, mas não é o que aconteceu, até mesmo que o senhor colocou aí, acho que são 15 milhões para pagamento, e muitos, 20 milhões, 15 milhões, muitos deles ainda na justiça e não conseguem pagar. Então, assim, dentro da sua pasta, o senhor já me respondeu que teremos, sim, superávit. Agora, a questão é que o governo não funciona. O problema não é dinheiro. O problema é administrativo. É só o que eu tinha para falar, presidente. Eu posso, em cima da fala do vereador, já que o vereador não perguntou, a gente, em algumas discussões, secretários, a gente, fazendo uma conta de... Eu não sou bom de matemática, eu admito, mas também ninguém me passa troco errado. Isso aí não tô. Em 8 meses, nós arrecadamos aí 91%. Isso quer dizer que a gente arrecada muito mais do que previsto. Eu quero usar desse espaço, e aí eu quero que o documento, a ata dessa audiência, seja muito clara, porque a gente, pode ser que a gente precise disso, se a loucura for muito grande de tentar mesmo mexer onde não deve. Eu quero que o senhor presidente, peça, através de ofício, esclarecimento para o gestor, para o administrador da cidade, o prefeito do município, baseado no quê? Ele pensar nessa possibilidade de mexer. Se está muito claro que a gente arrecada mais do que o previsto aqui. Né? E quero, dentro desse documento, sugiro a vocês, onde comprometeria as políticas públicas do município por falta de recurso. Porque está muito claro, cara, que o problema não é dinheiro. Pode ser qualquer um, menos dinheiro. Então, quer atropelar, está tratorando até essa casa aqui, porque a casa, as pessoas que estão aqui hoje, exigem dessa casa aqui um posicionamento dos vereadores para que bata de frente pedindo para que o Executivo mande um projeto de lei para essa casa. Poucos se importam. Não está vindo projeto nenhum e a gente aí passando desgastes, né? Porque não justifica, vereador Rony. Eu seria o primeiro a defender ele, apesar de não concordar com absolutamente nada que o prefeito faz. Aqui, como eu digo sempre, é a cidade aqui das prioridades equivocadas. Né? O mundo acabando, as unidades básicas de saúde com cheiro de urina de rato, porque cai do teto, do forro, e vislumbra em relação a um PIR de 12 milhões. Né? Assim, é muito louco a coisa. Então, essa comissão aqui tem o poder de pedir esclarecimento quanto a isso, cara. Vai mexer onde não deve. Por quê? Então precisa, lógico, ter um posicionamento aqui, essa casa, e deixar muito claro que ele não faz o que bem entende, porque ele é o prefeito. Não é dessa forma. Só se existisse só o prefeito. Não existe um controle. Né? Então, volto a dizer, secretário, se em 8 meses nós arrecadamos 91%, não precisa ser nenhum matemático bom que nem eu, que eu não manjo muito, para entender que lá na frente a conta fecha com muita sobra. Vereador, com relação à questão da receita,
bom destacar o seguinte, né? A legislação estabelece 2 momentos importantes no exercício. Um, em abril, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO. Nesse momento, na LDO, você faz as previsões de receita, que manda para esta casa analisa, delibera, aprova, faz emendas, inclusive. Então, quando você faz a previsão em abril para o que você vai arrecadar no ano seguinte, pode ter alguns ajustes que podem ser feitos. Até porque a gente faz o quê? Faz um estudo da história da arrecadação nos exercícios passados, nos anteriores, faz uma análise macroeconômica em relação ao crescimento da economia, as perspectivas da economia, do mundial e tudo, e você projeta a receita para o ano que vem. Você fica com um hiato de 8 meses para saber como é que vai se executar o orçamento desse ano em relação à receita. De repente, acontecer alguma coisa, aí a receita aumenta, então você já vai ter um delay entre o que você previu e entre o que você, de fato, vai arrecadar no ano seguinte. Então, existe... Aí a gente manda para essa casa, em setembro, a lei orçamentária, consolida o que está aprovado na lei de diretrizes, e você aprova o orçamento. Ok? Então, quando você faz uma análise entre receita estimada, fixada, e você fixa a despesa, quando você vai aplicar no ano seguinte, pode acontecer realmente alguma distorção, superávit, um déficit. A gente tem feito um orçamento, porque, assim, algumas rubricas de receita, finanças é quem faz o estudo, né, das principais receitas, ICMS, TBI, ISS, FPM e tal. E aí a gente diz, olha, pela projeção nossa em relação a todos os aspectos que são considerados, né, a gente estima que a gente vai arrecadar o ano que vem, isso eu faço em abril, que a gente vai arrecadar no ano seguinte, tanto. Aí você fixa a despesa. A gente tem feito um orçamento, vereadores, depois da pandemia, muito pé no chão, para justamente não endividar mais o município, né? Então, à medida que a gente está se livrando um pouco da pandemia, que a gente não sabia como é que o mundo ia se comportar, porque a economia é fechada, você não tem arrecadação. A gente começa a soltar mais orçamento, porque é perigoso você fechar um orçamento superestimando receita, você ingessa com despesa e você ingessa a máquina. Ou subestimando receita, aí você prejudica as políticas públicas. Nesse momento, a gente está ainda tentando se encontrar. Provavelmente, nos próximos exercícios, vocês percebem que o orçamento para o ano que vem já deu uma... A gente já soltou um pouco mais o orçamento para o ano que vem. E aí você vai encaixando o que é as despesas. Desse superávit que foi anunciado em base patrimonial, aí precisa só confirmar com o planejamento, a gente já utilizou mais de 100 milhões para complementar já as fichas das despesas orçamentárias de todas as pastas. Isso quer dizer que o que foi estimado, que ensejou a despesa, não está batendo com a realidade, mas a gente não tinha como você superestimar um orçamento com a nossa realidade. A gente não sabia quanto a gente ia arrecadar. A gente tinha os números de projeções de economia, usando um pouco a inflação, que você tem que fazer a inflação para aumentar a receita, né, que isso é prática da formação de orçamento, e as projeções de crescimento da economia. Então, assim, à medida que a gente foi executando, a receita foi se comportando de uma forma melhor, todo mundo já sabe o que está acontecendo. A economia voltou a crescer, né, a gente tem inflação aí quase 10%, que também infla a receita tributária. Agora nós fazemos ajustes. As demais pastas estão pedindo para o governo suplementação de suas fichas. Está sendo utilizado parte desse superávit. Entendeu, vereador? Então, eu queria fazer essa ponderação com relação à questão da receita, como a gente gasta, só para analisar todo esse contexto, né, que existe um delay entre a sua estimativa de receita, que é em abril, para que aplicar o ano seguinte. Então, tem 8 meses de delay, se de repente, nesses 8 meses, que você fixa a receita em abril, e ao longo do desse exercício você tem uma contração da economia, você não vai arrecadar o que você estimou. Você vai ter que fazer o quê? Cortes no próximo orçamento e contingenciamento. Então, assim, é uma matéria muito complexa essa questão orçamentária e financeira, quando você tem que definir despesa com a estimativa de receita. É uma estimativa. Ela pode se realizar ou não.
Pode ser maior do que você previu, pode ser menor do que você previu. Se for maior, abre margem para você aumentar a política pública. Se for menor, você tem que fazer contingenciamento. Tá, mas se não tem ainda esse entendimento de menor, já anunciar que vai mexer em algo além, né? Eu vou fazer uma comparação aqui meio tosca, né? Lá em casa, a gente tem o orçamento do ano, e aí eu falo para minha mulher, será que a gente consegue fechar até o final do ano? Será que a gente vai ter que mexer na nossa conta, né, na poupança da gente? Né? Aí eu queria saber, vocês vão entender, calma aí, eu queria saber do secretário, se em algum momento o administrador da cidade, responsável que é com as finanças do município e não comprometer as políticas públicas do município, ele comunicou ao senhor, através de documentos, seu secretário, o senhor poderia colocar para mim, claramente, se o que nós iremos fechar o ano comprometerá as políticas públicas, por conta disso, já vou correr na frente para mexer no fundo blindado dos aposentados da Caixa, tá? Sim ou não? Ele fez isso para o senhor, ele pediu para o senhor deixar muito claro esse risco que corremos em relação às políticas públicas do município? A gente tem um diálogo constante em relação, assim, o que eu posso garantir é que nunca... Ele já fez essa pergunta para o senhor? Não, assim, abertamente, não. Até porque nós temos lá os relatórios, tem acompanhamento dos relatórios que são apresentados, os balanços, né, que ele tem conhecimento, quando a gente publica, então tem todas as informações fiscais do município. Né? Mas ele já falou para o senhor assim, olha, eu vou mexer aqui porque vai comprometer as políticas públicas do município, que ele anunciou no vídeo dele, e se ele fez isso para o senhor falou assim, tem que mexer porque vai comprometer, ou o senhor falou assim, não, a gente tem recurso suficiente para desenvolver as políticas públicas até o final? Não, se ele me perguntasse, eu diria que... então ele não perguntou. Que não teria... Por quê? Porque nós temos obrigações. Então ele não perguntou. Então ele vai, como eu disse, ele atropela mesmo. Ele tem as obrigações do município. Você tem a questão do... Se a gente fosse uma cidade realmente sem nenhuma dívida, aí sim, era para a gente comemorar, soltar fogos em relação ao superávit. Vamos então, lá. Nós temos um passivo gigantesco, né? Presidente, palavra. Palavra do Guilherme. Bom dia a todos aqui presentes no plenário, secretário, presidente, Roxinho, e ao pessoal aqui da DVL também. A gente escuta muito falar em dívida, fecha isso, corta aquilo, mas vamos lá, já que aqui é bem aberto a dívida, qual o valor dessa dívida que Cubatão tem? Qual é esse valor? Total. Tá? Porque a gente teve aqui uma arrecadação, né, do município que ficou atrasada, que a gente já fala que é IPTU, né, mediante até a formulação e impressão dos documentos, por causa de uma empresa que estava na parte do sistema aqui, deu uma atropelada e adiou essa impressão dos carnês, e a gente ficou um bom tempo sem essa necessidade do IPTU, sendo que alguns tempos atrás se fazia necessário em emergência. Já no primeiro mês você está datando e a cobrança está seguindo. O município ele mostrou muita força diante disso, nessa parte do IPTU. Mas vamos lá. Qual realmente é essa dívida? Para deixar aqui registrado também para a população, porque a gente muitas das vezes também, vereador, a gente fala, Cubatão tem dívida. Mas qual a dívida? Quantos milhões a gente tem em dívida? Quanto já foi pago? Né? Como está esse andar dessa situação? Tá. Aí a gente tem a situação dos aposentados aqui, que incorre também da parte financeira, que é a pasta de vocês, né? Lógico, seguindo uma gestão ou não, porque é deliberado por ele também. Vereador, a dívida, elas estão todas publicadas nos nossos balanços, né, com precatórios. Nós temos uma alíquota de 12,26%, está lá, ajustada pelo Departamento Precatório, que estava em 394 milhões, foi ajustado aí em relação ao que foi apurado, e ficou em 200 e poucos milhões de dívidas. Esses 12% é em cima do PIB? 2,26%. É o que compromete do PIB, né? Não, em relação à receita corrente líquida, você tem que fazer o quê? Fazer o pagamento do precatório, né? Então, com base no nosso estoque de precatório, você define aí a sua alíquota, né? Desculpa, vou fazer uma correção. Em relação ao saldo de precatório, a nossa dívida precatória, você define a sua alíquota com base na legislação. Que é quantos por cento? 2,26%. Deixa eu confirmar aqui.
2,26% é decreto 9505, de 1/3/2010. Bom, e tem a questão aí que nós estamos consolidando aí todas as dívidas trabalhistas da CUSAM, e tem, após isso, como a CUSAM está em liquidação, você primeiro compromete, salda os débitos trabalhistas, e você vai para os débitos tributários, depois os fornecedores. Então, a gente está na primeira fase ainda, né? Depois tem que levantar todo o estoque de dívida da CUSAM com a União, FGTS, INSS, e fazer o quê? O pagamento lá, ou fazer um refinanciamento. Depois vem dívida com fornecedores, levantar todo o estoque de fornecedores e ver quanto é, que a gente tem que ainda apurar isso, para dizer, olha, esse é o tamanho do problema, né? Aí você tem todos a dívida consolidada no balanço. Você tem ainda um saldo ainda de dívida com relação à Caixa de Previdência na parte da saúde, que hoje o saldo atualizado está em torno de 43 milhões com a saúde, né? Assim, estamos pagando em dia, essa questão não tem atraso. Então, assim, tem muitas informações que a gente tem que fazer um relatório, está nos balanços aí, mas, assim, todos estão assim, no inventário do município, todas sendo atacadas, todas sendo pagas no tempo, sem atraso, sem nada mais. O importante é isso. A gente está economizando para não pagar, não. A economia que se faz está se honrando os compromissos, todos os contratos do município, como o funcionalismo, as obrigações patronais e também as obrigações de dívida. A dívida, quando você tiver um saldo aí suficiente para você, tem que quitar, porque você está pagando juros, multa de correção. Isso quem paga é o povo, né? Quanto mais tempo você fica com dívida lá, você tem que demonstrar, até para o Tribunal de Contas, a responsabilização daqueles encargos, juros, multas e dívida. E a gente está tentando saldar isso para a gente ter aí uma cidade mais equilibrada mais para frente, mais para o futuro. Secretário, só uma pergunta. Quando o senhor fala dos repasses que estão sendo feitos, em relação à Caixa de Previdência, desde o primeiro quadrimestre vocês não fazem aquele repasse daquele parcelamento que lá existe. Existe alguma coincidência em relação àquela consulta que vocês fizeram ao sistema previdenciário, em relação a algo da ordem aí de uma diferença de quase 100 milhões? E quando do orçamento do ano de 2020... São 3 perguntas e uma única resposta, depois se puder me passar. Em relação ao orçamento do ano passado, quando vocês apresentaram o orçamento, há uma coincidência? De que forma se deu isso? Porque o repasse junto aos nossos servidores aposentados hoje, por que esse recurso findou em setembro? O senhor consegue... Com relação à questão orçamentária, a parte que nos cabe é realmente informar receita, e aí a gestão, junto com o planejamento, define as despesas, né? Cada pasta informa o que vai necessitar para o próximo exercício, e aí o planejamento faz o ajuste e manda para esta casa aqui, esta casa delibera. A primeira pergunta eu não lembro, vereador. Em relação a quando o senhor fala que todos os parcelamentos estão sendo feitos, sim. Mas desde abril vocês não fazem um repasse para a Caixa de Previdência daquele valor que vocês têm a pagar. Não está sendo feito. Repassamos todos os meses o que está nos parcelamentos, todos os meses. Está em dia, todos os meses. Hoje nós temos, foi feito alguns acordos aqui, tenho aqui o saldo aqui. Na própria, se o senhor pegar lá na tela, secretário. Vamos lá, tem aqui, por exemplo, todos os acordos aqui, os acordos que foram feitos aqui. Massa 1, o acordo 884, massa 1, servidor patronal, quitado. O massa 2, patronal, quitado. Massa 2, servidor, quitado. Massa 3, nós temos aí um valor que foi consolidado de 75 milhões, viu, vereador? 75 milhões e tem um saldo remanescente de 56. A massa patronal, massa 3, servidor, o saldo que foi consolidado, 5 milhões, tem um saldo remanescente, ou seja, da massa 3, a gente só tem um saldo ainda para pagar, de parcelamento, da massa 3. Existe, então? Que a gente está pagando em dia as parcelas, conforme o acordo. Que tem um saldo remanescente ainda para pagar, de parcelamento da massa 3, massa 2 já está tudo quitado. De 60 milhões. Esse é o saldo parcelado da massa 3, que está lá acordado, foi aprovado pelo Ministério da Previdência, e tem um saldo de 60 milhões a pagar.
conforme os seus vencimentos. O dia de vencimento é pago religiosamente em dia, desses parcelamentos. Tá? Quanto a isso, não tem nenhum problema. Em relação ao Comprev 335-3719, que no processo 14235, o valor de 199 milhões, eu tenho um saldo para pagar de 3 milhões. Né? Massa 3 patronal, de 4 milhões, tem um saldo ainda para pagar de 3 milhões. A massa 2 patronal, um saldo de um consolidou em 195 milhões, quitado. Então, do total de 199 milhões consolidado, desse Comprev 335 e 337, só tem um saldo a pagar de 3 milhões. Né? Em relação ao Comprev 33419 do processo 3.175, de 10 milhões, massa 3, consolidou 10 milhões, eu ainda tenho um saldo para pagar de 3 milhões. Ou seja, só está ainda a pagar, vereador, só a massa 3, que são os acordos aprovados pelo Ministério da Previdência, e todos estão em dia. Não tem uma parcela atrasada. Ok? Nenhuma parcela atrasada. Nós vimos apresentado, e eu estou aqui em mãos, nós passamos, se para a saúde 15%, nós estamos em 16,26%, passamos 1,26%. Né? Engraçado que a gente passa, mas a gente não vê isso na prática, o reflexo disso. Né? Nós temos, sem sombra de dúvida, uma das piores saúde. Sendo que eu não gosto disso de comparar outros municípios. Né? Eu tenho um orçamento aqui para fazer a melhor cidade do país. Tenho. Né? Se eu for na padaria hoje, eu comento com o pessoal da padaria que falta hoje exatamente 47 dias para terminar o contrato que nós temos em relação ao nosso hospital com a Fundação São Francisco Xavier. 47 dias. E o chamamento ainda não foi divulgado, não foi para a rua. Eu estou alertando isso para que depois ninguém saia como vítima, emergencial, a gente precisa correr, né? Tal. Por que eu estou falando do hospital? Uma, para deixar muito claro na ata que sairá dessa reunião, né? Nós temos um contrato hoje que o Ministério Público de Contas deu um parecer, deixando muito claro a irregularidade desse contrato. 2 procuradores, um procurador, uma procuradora, e aí teve a defesa do município e fechou um outro procurador, sobrenome não me recordo, que também dando irregularidades, enfim, o chamamento, direcionamento, possível direcionamento e tal. Eu quero falar desse contrato. Com o que tem a ver? Tem tudo a ver. Esse contrato, quando ele foi apresentado, uma forma nova e única, o único lugar do mundo que tem esse contrato é aqui em Cubatão, criado por uma procuradora. Porque eu sei que leis são criadas por deputados, né? Aprovado pela maioria, sim ou não? Né? Eu sou procurador, eu fiz essa lei. Né? E esse contrato, quando ele veio para cá, uma coisa nova, maravilhosa, um filho, todo mundo festejou, né? Ele tinha a responsabilidade de ofertar para a gente uma economia, de a cada ano você diminuir 500 mil reais. E aí, eu não sou muito bom de matemática, mas eu sei que 500 vezes 5 deu 2 milhões e 500 mil. Roxinho, não deu certo. Muito pelo contrário. O resultado está aí. A gente tem ainda mais investimento, né? Porque eu não vejo dessa forma investimento na saúde aqui. Porque eu relatei aqui agora, se fosse investimento, a gente não tinha uma unidade básica de saúde, onde chove dentro, urina de rato que desce pelas colunas, onde é tratado crianças que nasceu ontem, pô. Oh, só aqui, com esse orçamento, baita orçamento, né? E aqui é o oposto, né? Os contratos da saúde, eu não sei porquê, são altíssimos na urgência e emergência, e na saúde preventiva, migalhas, né? À toa que as estruturas das unidades básicas de saúde são todas insalubres, uma lixaiada que cuida de pessoas, essa lixaiada. Então, quero, lógico, usar desse espaço para deixar registrado em relação ao término do contrato de hospital, a gente tem 16,26% que foi aplicado, né? E esse contrato não deu certo da diminuição de 500 mil,
E assim, a gente cumpre com compromisso de pagar. Aqui, assim, o poste urina no cachorro aqui, né? Só aqui em Cubatão isso. Aqui o contrário. Por exemplo, se está pago, se Finanças pagou os prestadores, nós estamos hoje é dia 13, né? Os colaboradores da empresa Caminho de Damasco deveriam receber no quinto útil. Estão até agora sem receber. Então, se o município fez a parte dele de compromisso de repassar o valor, então é o prestador. Aqui é mais barato, o prestador faz o que vai entender, hoje eu vou pagar, né? Eu sei que a única coisa que é sagrado aqui é o repasse feito para o hospital, que já foi municipal, hoje não mais, porque é dividido, né? São Francisco Xavier. O restante, fica essa dúvida. De quem é a culpa? Né? Por que não chegou o salário do colaborador que precisa pagar o seu aluguel, vestir, comer, né? No dia das crianças sem dinheiro, não deu nem para dar um brinquedinho barato, porque não receberam, já recebe uma mixaria. Que investimento é esse na saúde que ultrapassou? Né? Eu usei o senhor para a gente... Né? Tá, mas aí tem que ficar uma pergunta. O hospital, nós temos alguma dívida com o hospital? A Fundação São Francisco Xavier? Lá em Finanças não tem nenhum processo lá aguardando o pagamento, né? Tem nada, comigo não tem nada lá em Finanças em relação a débitos e dívida com o hospital. Tá, e com a Caminho de Damasco tudo ok? Foi repassado? Eu preciso levantar, mas... É porque assim, eles recebem no quinto útil, secretário. Tá osso. Mas eu Tá repito, legal, não. né, lá em Finanças, se o processo chega no Finanças, a gente dá toda a celeridade do possível. Eu não tenho conhecimento. Se chegou o processo lá em Finanças, foi de ontem para hoje. Secretário, só uma pergunta, voltando até, peço desculpas até no momento quando acabei ficando um pouco nervoso, e eu tenho certeza que quem deveria estar aqui também é a secretária de gestão, essa Célia, que a gente não sabe, eu não sei quem é e de que forma que a servidora até fará uso da palavra também. É só uma pergunta, e eu sei que a sua pasta, o senhor pode ver isso, porque nós estamos denunciando isso há mais de 3 anos, e na próxima audiência pública de finanças o senhor possa trazer isso para a gente gente possa ter uma resposta, o porquê essa empresa que presta serviço, algumas empresas que prestam serviço no município, não respeitam os direitos trabalhistas dos seus colaboradores, e quem é o servidor ou é comissionado que atesta isso, porque não é possível. Eu acho que é a 6ª vez ou a 7ª vez que a gente fala sobre esse mesmo assunto, como o vereador Alessandro acabou de se pronunciar, é o desrespeito com toda uma classe que paga aluguel. Vereador. Isso é crime. Na iniciativa privada, lá na minha empresa, se eu pagar fora do dia, no quinto dia útil, se eu pagar férias em atraso, eu pago o dobro. E quem paga mal, paga 2 vezes. Eu que a administração, e aí eu não estou colocando o senhor, eu sei que o senhor acaba tendo uma pasta super difícil, mas seria muito importante essa senhora aí, Célia, que eu nem a conheço, nem sei quem é, também não tenho vontade muito de conhecer, só gostaria que ela viesse aqui responder, que ela pudesse estar respondendo a irresponsabilidade que ela tem nesse ato de chancelar isso, pagar, repassar isso para essas empresas e buscar a responsabilidade de não repassar às empresas terceirizadas. É um pedaço da sua fala. Assim, só um minutinho. Isso não é de hoje. Né? Eu não vejo vereador. Outra palavra a não ser crime. Quando eu recolho de ti, né, o teu fundo de garantia, teu INSS, mas eu não repasso. Eu só recolho, eu só desconto de ti. Então não tem outro nome, é crime. Mas assim, vereador, sugeriu, eu não posso, eu estou com as comissões abertas. Comissão de inquérito, pô. Comissão de inquérito traz os responsáveis aqui. Se estiver praticando esse crime, se não tiver, prove. Se tiver, e quem está testando, vereador, deixa também. O judiciário conduzir, pô. E quem está testando isso daí, porque se é recolhido e mesmo assim a empresa ainda recebe seus valores, porque é de lei, né? Cair para ela, mas para os colaboradores não é. Sempre atrasa. Eu vou deixar o uso da palavra. Vou abrir a fala agora para a senhora servidora pública aposentada, Elide Cunha. Por favor. Elide. Elide Cunha, por favor. Reinaldo, dá um espaço para que ela faça uso.
Bom dia. A minha pergunta, aliás, eu vou fazer uma afirmação em primeiro lugar. Quando eu trabalhei em finanças, secretário Genaldo, pegando a fala do vereador Sérgio, todo pagamento referente a uma empresa contratada pela prefeitura era exigido a comprovação do recolhimento dos tributos. Então, eu não sei aonde que está falhando essa fiscalização por parte de finanças. Se não vem pelo contrato, finanças exigia a comprovação do recolhimento de todas as obrigações patronais. Cansamos de, muitas vezes, segurar pagamento porque a empresa não estava fazendo o recolhimento devido. Bom, essa é uma afirmação. Agora, eu quero voltar naquela história do parcelamento da Caixa de Previdência. No seu slide, que foi projetado aqui, estava dizendo que o pagamento do parcelamento foi feito só no primeiro quadrimestre. Então, a pergunta é essa. Foi feito os pagamentos religiosamente em dia, no segundo quadrimestre, e não foi uma coincidência o corte no orçamento de mais de 100 milhões, o fato de fazer a consulta à Secretaria de Previdência, e hoje a gente está numa situação onde o governo quer fazer o uso de um dinheiro que não lhe pertence. Eu já fiz a minha pergunta, eu volto para o meu lugar. Tá. Bom, vamos lá. Em relação à questão das certidões, continua o mesmo sistema, né? Fazer liquidação precisa realmente apresentar as certidões, e quanto a isso, a gente não abre mão, nunca abriu mão em relação a isso, né? Em relação à questão da responsabilidade da despesa, são das partes, saúde, educação, que atestam os seus contratos, finanças verifica a parte contratual. Nós temos hoje lá ótimos servidores de carreira, há muitos anos já, que têm muita responsabilidade quanto a isso. Então, essa prática continua, viu, Herédia? Amém. Não tem uma diferença. Além de que tem muitos contratos que a gente já faz o quê? Faz a retenção, né? Lá com calção, ou seja, as coisas mudaram um pouquinho em relação ao passado, em relação ao futuro, em relação aos contratos, né, no sentido de garantir e preservar realmente os direitos dos trabalhadores que estão prestando serviço para o município. Em relação à questão dos parcelamentos, repito, nós temos contratos, parcelamentos assinados com o Ministério da Previdência, homologados pela Previdência, né, que têm os seus vencimentos. Isso é transparente, qualquer pessoa pode chegar lá e mostrar. Todos os nossos parcelamentos estão em dia. Não tem um parcelamento em atraso. Repito, os da Massa 2 já se encerraram, todos quitados. Nós só temos saldos de parcelamentos a pagar vincendos da Massa 3. Não tem nenhuma parcela da Massa 3 em atraso. Então, eu gostaria de entender qual foi a pergunta da Elide em relação a esse aspecto, por quê? Não, a gente tem lá os parcelamentos que foram homologados pelo Ministério da Previdência, ou seja, onde define as datas de vencimento das parcelas. Secretário, por favor, peça para voltar os slides. Quando o senhor fala de parcelamento, eu gostaria que todo mundo visse. Eu não peguei essa informação, pincei essa informação, foi trazida por vocês. Pede o slide. Por favor, tem como voltar as informações aqui na tela?
Entendi. Entendeu agora? Esse slide está errado. Ah, então não eu não estou fazendo nenhuma acusação ou apontamento equivocado. perfeito. Vocês Mas trouxeram a informação. Não, sim, Quem- mas assim... E quem montou foi eles, né, Eli? E quem apontou foram vocês, Quem montou não, foi eles que não trouxeram nós pra aqui. Eu gente simplesmente fiz uma conferência. Perfeito. E assim, houve um erro material aqui, realmente houve um erro material que não tem nenhum problema de admitir, né? Material, quem preparou foi o nosso pessoal lá em finanças. Parabéns. Né? Não vejo nenhum problema até porque isso não altera nada em relação à questão dos compromissos. Esse valor aqui, ele foi amortizado aqui até 31 de agosto. É só fazer uma retificação aqui, eu vou fazer... Aqui no nosso relatório encaminhado ao presidente da Câmara, esta casa, está correto aqui, ok? Que esse documento aqui ele foi entregue ao nosso presidente na semana passada, até para comunicar a todos, e aqui está a informação correta. Na confecção desse slide, realmente a data aqui de 30 de abril, realmente houve um equívoco, mas esses são os valores, não teve nenhuma coincidência, e a gente vai aí... no caso aqui, a correção já está feita agora na apresentação do slide, mas a informação correta já está nesta casa, que foi feita, protocolada na semana passada. Tá? Mas, por coincidência ou não, secretário, o senhor sabe muito bem que são pedras num quebra-cabeça que se encaixam. Se o senhor me fala que não pagou no segundo quadrimestre, existe um corte de mais de 100 milhões no orçamento para o pagamento do aposentado e pensionista, e, de repente, sai da cartola um parecer consultivo dizendo que está autorizado usar o recurso do fundo blindado, é só juntar as peças e a gente vê qual era a intenção, né? Bom, mas o presidente, espero ter esclarecido nós vereadores que foi um erro material na confecção do slide, a informação correta está já nesta casa aqui, que não, tudo bem, tem essa questão do apontamento da servidora, nossa amiga Elge, que a gente tem que registrar, só que não existe comunicação entre esse fato e o fato do que foi levantado, até porque isso aqui a gente se refere única e exclusivamente à massa 3, que não se comunica em forma alguma com a massa 2 por conta da segregação de massas, né? Então, assim, a gente tem amortizado os parcelamentos, né? Todos, volto a repetir, todos estão em dia, os que estão ainda a pagar são os vincendos ainda, todos da massa 3. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Eu. Secretário, em relação a esses documentos que foram enviados para o Ministério da Previdência, constatando que a receita, a saúde financeira da cidade estava ruim, foi mandado algum documento comprovando isso para lá? Não entendi a pergunta, desculpe. Dentro desse documento que eles fizeram uma consulta com o Ministério da Previdência, eles colocaram como que a saúde financeira da cidade estava ruim. E aí eu quero saber, já que tem essa constante comunicação entre vocês, se foi enviado algum documento comprovando números, gráficos, o que seja, comprovando para o Ministério da Previdência que realmente tem problema ou não com a saúde financeira aqui do município. Quando foi feito o relatório, a gente, por conta do problema sistêmico, a gente não tinha ainda a informação do balanço patrimonial. Não tinha ainda sido finalizado as receitas e despesas e não tinha ainda sido publicado o balanço patrimonial. A consulta foi anterior à publicação do balanço patrimonial. Então, a gente não tinha informação que foi depois apurada em termos de balanço patrimonial quando se apurou o superávit. Tá. Será que teve algum dedo aí da Fundação também, Getúlio Vargas, até está fazendo uma análise dessa parte financeira nossa? Eu não tenho conhecimento. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não, porque ficou a maioria delas sem resposta. Mais algum munícipe deseja fazer uso da palavra? Então, agradecendo a presença de todos que atenderam à presente convocação. Esclareço que os relatórios apresentados nessa audiência
receberão parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento encaminhados da forma da lei. Declaro encerrados os trabalhos da presente audiência. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a audiência pública de finanças. Eu converso agora com o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho, que é membro desta comissão. O presidente é o Rony Martins, Rony do Bar, né, vereador? Mas o senhor vai falar por esta audiência. Tantos números apresentados pelo secretário de Finanças, o Geraldo dos Santos, que sempre está à disposição dos senhores quando convocado, mas enfim, números daqui, repasse de lá. Como é que o senhor saiu daqui a cabeça, matematicamente, como é que está funcionando? Bom dia ao senhor. Bom dia, Washington. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela TV Câmara. Embaralhado, né? Com tantos números, tantos milhões, tantos bilhões. Mas é muito importante isso, Washington, até mesmo para a população acompanhar, saber o que está acontecendo em relação às finanças do nosso orçamento. E foi bem claro agora com esse segundo quadrimestre aí, que refere-se a maio, junho, julho, agosto, né? E que já chegou bem próximo, 91% do orçamento aí, entre o previsto e o arrecadado. Então mostra que a saúde financeira do município, em questão de arrecadação, está bem equilibrada. O que falta mesmo, perceptível aí por todos os vereadores, munícipes aqui, é a questão da administração, o retorno desse recurso financeiro nas políticas públicas, no bem-estar social da nossa cidade. Há um questionamento muito grande, não só na audiência pública, mas também assim no decorrer, no dia a dia, seja na padaria, seja na feira, como tive ontem ali no Jardim Casqueiro, a cobrança é sempre muito grande, que a população ainda não consegue ver esse retorno. Então, não só eu, mas como vários parlamentares têm colocado, o problema não é financeiro, né? É a questão mais administrativa mesmo do retorno desse orçamento para o município. Agora, esses questionamentos feitos pelos vereadores ao secretário, isso é esclarecedor para a população. A audiência pública é justamente para isso, não é, vereador? Não é confronto, né, Washington? A gente tem que deixar isso bem claro, não é nós contra eles, eles contra nós. Aqui, na verdade, é esclarecimentos. Nem todos têm o conhecimento, não é minha formação contábil, nem todos têm um conhecimento tão claro como os técnicos da Prefeitura. Então, e como os técnicos também da Câmara, que fazem um brilhante trabalho na pessoa do Douglas, chefe ali do departamento, né? É muito bom que a população participe, né? Veja esses números, acompanhe através. Hoje nós estamos aí com essa questão tecnológica, muito mais fácil como anteriormente, que tínhamos que debruçar, pegar papel, fazer anotações. Hoje não, está tudo na palma da mão, como bem dizem, né, na questão do celular e nos smartphones da vida. Então, o acompanhamento da população em essas audiências públicas se faz necessário, até mesmo, como eu falei anteriormente, do previsto, 91% já foi arrecadado, faltando 4 meses para cumprir o exercício aí, que é os 4 últimos meses do ano, que se refere ao terceiro
quadrimestre do ano de 2022. Um abraço e boa tarde ao senhor já, né? Obrigado, Austin. É sempre um prazer estar participando aqui. É boa tarde, que na verdade eu estava falando bom dia, já antecipando, meio perdido aí com esse feriadão, acaba tumultuando a cabeça da gente. Um abraço para todos. Muito bem, está aí a participação do vereador Fábio Alves Moreira Roxinho, que é membro da Comissão Permanente de Finanças aqui da Câmara Municipal de Cubatão. Repito, terminou em instantes a audiência pública de finanças. E mais uma vez aqui o secretário Genaldo dos Santos, secretário de Finanças, né, Geraldo? Gentilmente nos aguardando. Eu disse aqui ao vereador que já disse isso ao senhor em outras oportunidades, sempre que convocado para participar das audiências públicas, o senhor sempre está à disposição, junto com o pessoal que veio acompanhar. E importante esses esclarecimentos em prol da população, precisa ficar sabendo, questionamentos foram feitos ao senhor mais uma vez e os esclarecimentos estão aí, como disse o vereador Roxinho agora há pouco. Bom dia ao senhor, boa tarde, bom dia, né, o secretário? Bom dia, Washington, bom dia a todos os ouvintes aí da TV Câmara. Realmente estamos cumprindo a nossa obrigação legal de prestar contas a todos os nossos munícipes, né, em relação ao relatório financeiro e econômico do município do segundo quadrimestre, que engloba maio, junho, julho e agosto. É lógico que os questionamentos têm que existir mesmo, nós temos que estar preparados para tentar responder. É uma matéria complexa quando você envolve orçamento e execução do orçamento, envolve receita, despesa. É sempre muito complexo, onde a população quer realmente uma cidade melhor, espera que os recursos sejam aplicados de forma corretamente, né? E isso é importante, a democracia está aí para isso, né? Para que a gente dê espaço para que a comunidade, a população, a Câmara de Vereadores possa se manifestar e questionar realmente onde estão sendo enviados os recursos públicos. Inclusive, a presidente da FUMAPEC, da Associação dos Funcionários Públicos Pensionistas e Aposentados, se manifestou, o senhor corrigiu, né? Mostrou o papel certo, porque houve um erro de digitação na folha digital, né? Digamos assim. Enfim, esclarecimento se faz necessário, né? Também para o pessoal. Realmente, eu estava aqui acompanhando a fala do vereador Roxinho, não existe um confronto, assim, apenas a nossa obrigação, que é cumprir com a transparência, né, com as informações que devem ser públicas sempre, o tempo inteiro, e o mais importante, né, a população ter conhecimento de que os recursos que são arrecadados estão devidamente sendo aplicados, o município atacando as suas dívidas, né, é importante, saneando as suas dívidas, preparando a cidade para o futuro, né? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a vocês. Até mais. Muito bem, está aí a participação do senhor Genaldo dos Santos, que é o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Cubatão, mais uma vez atendendo a reportagem da TV Câmara, esteve aqui neste plenário, nesta audiência pública, prestando os esclarecimentos. A você que nos acompanhou durante esta transmissão, o nosso abraço, tenham todos uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro.